penso que o próximo a gente já vai conseguir fazer de forma presencial. Então, hoje nós temos aí algumas apresentações, e aí nós podemos, né, a primeira, pela ordem que está aqui na lista, é do professor Paulo, né? Depois o Pedro. A Poliana, ela já apresentou na terça-feira. Aí nós temos a Raíza Souza e depois a Raíza Dias Amaral. É até 15 minutos, né, de 10 a 15 minutos o tempo de apresentação, depois nós abrimos para os questionamentos, sugestões, contribuições, e aí vamos passando. Como temos pouco trabalho, às vezes a gente pode passar um pouquinho, sem problema, né, mas é porque depois tem outra atividade, né, então a gente também não pode passar muito. Mas, bem-vindos. Podemos, então, começar, né, Paulo? Sim, então eu pedi ao Pedro o favor de colocar... Estou esperando carregar aqui. Ok, peço desculpa. De qualquer maneira, aproveito estes minutos para cumprimentar todos os colegas e com uma palavra especial à Eva, que é uma colega que já conheço há muito tempo e com quem tenho trabalhado. E é um prazer estar convosco, neste caso aqui a partir de Portugal, ver algumas caras, também o Gonçalo, etc. Muito obrigado por esta oportunidade. Ok, Pedro. Então, o tema é a Geografia e os Territórios de Risco, contributos para a difusão. Pode passar o seguinte para, se quiser, por favor. Então, o que é que eu vou tentar falar? De que existe uma diferença conceptual entre internacionalização e globalização. O mundo começou a ter níveis de interação e de internacionalização. É um bocadinho um conceito da ciência política, mas o conceito de globalização pressupõe uma interdependência. E é essa interdependência que está a favorecer uma escala global de difusão das pandemias. Depois, chamar a atenção para que nós temos 3 décadas de alertas que não foram compreendidos. Isto é, as nações e os níveis de dependência não são uma coisa que surgiu muito recentemente, são uma coisa que se tem vindo a construir. Temos alertas sistemáticos, pelo menos desde 2005, para que alguma coisa com esta dimensão pudesse acontecer. Depois, tentar aqui abordar porque é que a SARS-CoV teve tanto êxito, não é? E, finalmente, porque é que o epicentro, que aparentemente apareceu na China, teve todas as condições para se propagar. Então, Pedro, peço desculpa, eu vou-lhe sempre pedindo para passar os slides, não tenho o comando a partir deste computador. Se puder passar o próximo, eu agradecia. Então, nós começamos aqui a fazer uma alteração do período do padrão sanitário global. Alguns historiadores dizem que isto já veio desde Roma, com a unificação do Império, uma vez que o Império Romano não esteve só no continente europeu, fez uma mobilidade de pessoas e de mercadorias entre a África e uma parte da Ásia, mas de uma forma mais sistemática e com escala, nós podemos dizer que a partir dos descobrimentos começámos a ter aqui uma alteração do padrão sanitário. Houve uma troca de bactérias e de vírus, entre outras coisas, e os descobrimentos são importantes porquê? Porque passaram a ter a capacidade de transportar reservatórios vivos, com a capacidade de transportar plantas e animais a bordo das naus. Isto facilitou muito a difusão de determinado tipo de doenças. Portanto, temos aqui, entre o século XV e o século XVI, a gênese daquilo que começou a ser uma troca microbiana com uma escala, com uma capacidade e escala muito significativa. O próximo, por favor. Isto foi evoluindo e chegamos até à década de 90, quando o mundo começa a chamar a atenção de que estamos a entrar, para além de um conjunto de internacionalização, nós estamos a entrar num processo de globalização. E esse processo de globalização pressupõe não só uma troca, mas uma interdependência. Ou seja, os países e os ecossistemas começam a ficar interdependentes, começam a haver aqui relações de causa e efeito que não são controladas a partir de um sítio só ou de uma decisão só. O que é que nós passamos a ter, como podem ver do lado esquerdo?
uma percentagem crescente de população que vive e migra para as cidades, muito como forma, por exemplo, da maneira como a economia se estruturou, as áreas mais periféricas a começarem a ter alguma dimensão pela instalação de dispositivos económicos ou outros. Paralelamente, um aumento de populações empobrecidas, isto é, muitas populações que vivem na margem da urbanização, elas estão na cidade, mas não fazem parte da cidade, elas estão dentro de epicentros, mas não partilham, não têm acesso a tudo o que aquelas áreas mais nobres lhe permitem. Depois, fracos níveis de vigilância sanitária, isto é, alguma incapacidade dos Estados de, perante esta interconexão, responderem à altura com mecanismos de vigilância sanitária que começaram a ser reclamados na década de 90, através do aparecimento de alguns episódios. E eu chamo a atenção que foi em 96 que, pela primeira vez, por exemplo, um caso de ébola viajou desde o Uganda até Frankfurt, na Alemanha, num portador vivo. Isso nunca tinha acontecido com uma febre hemorrágica. Portanto, tivemos esse primeiro alerta. E porquê é que isso aconteceu? Porque pela primeira vez houve uma viagem intercontinental sem escala. E, portanto, ao encurtarmos aqui o tempo de deslocação, proporcionarmos que estas novas formas de comunicação de vírus, sobretudo, aparecessem. E um outro fator temos aqui é a fraca cooperação internacional. À medida que houve uma maior internacionalização, até uma globalização, com uma interdependência cada vez maior, a cooperação internacional não esteve a esse nível. Os Estados mantiveram-se, de alguma forma, céticos ou quiseram manter os seus níveis de soberania. Qual foi a consequência? Entre 2011 e 2018, por exemplo, nós tivemos 1.483 epidemias em 172 países. Nenhuma delas teve esta escala global. Provavelmente, e eu já disse isso, por alguma sorte. No meio disto, podem achar estranho como é que numa comunicação científica tem um autor a dizer que é sorte. Em alguns casos foi mesmo sorte, porque o reservatório vivo morreu no percurso. E, portanto, mas com reservatórios animais, nós tivemos alguns problemas ligados, por exemplo, à importação de animais vivos para laboratório ou para mercados locais. E isto quer dizer, o que tem aqui nestes mapas, é um conjunto de alertas internacionais, de um conjunto de vírus que apareceram em 2019, até 2019. Portanto, este que está aqui em baixo, o Marburg vírus, por exemplo, apareceu numa universidade com a importação de animais de laboratório, etc. Portanto, se olharem para a direita e para a esquerda, vocês encontram um conjunto, é possível verificar, que há aqui um conjunto de alertas internacionais que foram aparecendo, mas não foram levados muito a sério. Por favor, o próximo. Então, se nós fizermos um resumo, o que é que aconteceu? Nós começamos a ver que as zoonoses, estes vírus zoonóticos, estão muito relacionados com dois aspectos. Com uma crescente agricultura intensiva e exploração de animais e a sua exportação como reservatórios vivos. E, por outro lado, aparecem-nos aqui alguns alertas que nós deveríamos ter levado a sério. Por exemplo, um dos alertas mais significativos apareceu em 2002, quando o primeiro coronavírus, não foi o primeiro, mas com esta escala, nós temos 7 grandes famílias em circulação, quando a síndrome respiratória, em 2002, apareceu e deixou em alerta. Já aí, o que é que nós tínhamos percebido? Que o reservatório vivo, provavelmente o civeta, estava relacionado com o consumo alimentar destes animais selvagens pelas populações mais pobres. Acontece que estas populações mais pobres já não estão tão marginais em relação aos núcleos urbanos. Estas populações fazem movimentos muito próximos das grandes cidades e, como podemos ver, muitos dos mercados de animais selvagens para a alimentação humana, porque, em alguns casos, não há opção para outra alternativa de proteína, podem ter estado na origem do primeiro surto de coronavírus com uma escala internacional. Depois tivemos vários alertas, como podem ver, do ébola, que foram intercontinentais. Portanto, esta última, 2018-2019,
esteve em mais do que um continente. E isso devia-nos ter feito perceber. E, por último, o coronavírus, o Covid-19, que, apesar de oficialmente ainda tem um papel indeterminado, quer na origem, quer no reservatório vivo, as suspeitas fundamentadas apontam a China como um país de origem e, provavelmente, um animal infectado pelos morcegos como o fator, como o gatilho para disputar esta pandemia à escala global. O próximo, por favor. Então, o que é que nós não aprendemos? No surto de 2017, vários autores internacionais e vários departamentos da OMS, um dos quais liderado pelo Peter Piot esteve na descoberta dos vírus da hepatite, do vírus do HIV e na liderança do ébola. Ele chamou a atenção num artigo muito importante, ele chamou a atenção para 8 fatores que poderiam potenciar uma pandemia num futuro próximo. Ele disse: a crescente ocupação de nichos ecológicos associados à desflorestação e à exploração de atividades económicas, incluindo a criação intensiva de animais, por exemplo, como nós tivemos na Finlândia, como vocês sabem, foram abatidos milhares de martas de um animal que é muito apreciado pela indústria da costura, infectados com o coronavírus. Portanto, algumas quintas tinham 4.000 e 5.000 animais que se infectaram rapidamente com o coronavírus e tiveram que ser mortos numa semana só. O aumento da densidade populacional, o aumento da pobreza e a tal dificuldade em ter opções alimentares. Uma questão de educação que se prende com a capacidade de interpretar e de ler alertas, fatores comunicacionais, fatores culturais, porque alguma desta alimentação está na base de muitas das comunidades, mas não à escala como está a ser consumida hoje, fatores físicos e depois fragilidades dos sistemas locais. Nós temos sistemas locais que não estão minimamente capacitados para fazerem esta detecção. Não têm sequer capacidade tecnológica para fazer uma leitura num curto espaço de tempo. O próximo, por favor. Então, nós tínhamos aqui, o que é que passámos a ter? Nós recebemos vários alertas, ok? E o que é que foi frágil entre estes últimos alertas nos últimos 10 anos? Os sistemas de vigilância, a falta de proteção individual, quando apareceram os surtos, por exemplo, de ébola, de uma forma regular no continente africano, houve um delay no acesso a materiais de proteção. Os países não tinham capacidade económica, nem tinham estoque para terem estes materiais imediatamente disponíveis e, sobretudo, num aspecto político, que é a capacidade de indecisão dos atores políticos da saúde de tomarem decisões num espaço de tempo muito curto. No caso do ébola em África, a União Europeia demorou mais de 3 semanas a apreciar se iria ou não socorrer os países onde isto estava a acontecer. E estas 3 semanas foram, de facto, fatais. Por outro lado, começamos a ter uma inadequação dos comitês de peritos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, como grande parte destas epidemias ou endemias têm uma origem zoonótica, é preciso que as equipas sejam multidisciplinares. Para avaliar, nós não podemos ter só médicos, ou não podemos ter só veterinários, ou não podemos ter só farmacêuticos. E isto é uma grande fragilidade que tem sido apontada internacionalmente. Os comitês de peritos não são pluridisciplinares. Não têm virologistas experimentados da veterinária, ou não têm, por exemplo, farmacêuticos, etc. Há aqui uma falha muito significativa que tem sido apontada por diversos relatórios internacionais. O próximo, por favor. E o que é que isto levou? A que, neste contexto de economia global, e eu volto aqui a sublinhar, uma economia muito interdependente, portanto, não é só uma internacional, a economia global fragmentou-se. Os países abdicaram de produzir um conjunto de produtos e de utensílios ou de bens porque eles não lhe eram rentáveis. E ao não serem rentáveis, passaram para as periferias
não é, a produção desses bens. E agora, numa situação de emergência internacional, quando quiseram requisitar esses bens, não tiveram capacidade política, nem havia estoques adequados. Por exemplo, no caso da Europa, isso aconteceu, e dos Estados Unidos. Eles não tinham máscaras de proteção suficientes, não tinham agulhas suficientes, nem tinham seringas suficientes. Quando houve agora, a aplicação da vacina, um dos delays que houve aqui é que não havia capacidade de produção de seringas descartáveis à escala global que era necessária. O próximo, por favor. Então, temos aqui um conjunto, começámos a ter nos reportes anuais, um conjunto de alertas que eu agora não vou aqui por uma questão de controle de tempo especificar, mas, ou seja, os peritos foram cumprindo o seu papel de alerta. O próximo slide. E o que é que aconteceu? Tivemos aqui uma surpresa. Nós temos um vírus da mesma família, o SARS-CoV, que apareceu em 2003, que aparentemente tem uma taxa de replicação muito idêntica ao que temos hoje. Portanto, um R0 igual a 3, a capacidade de infecção que este vírus tem. Mas se repararem, houve aqui no primeiro episódio à escala internacional, ele foi desde novembro de 2002 a julho de 2003. Mas apesar de tudo, isto foi uma amostra, porque nós tivemos 8.000 notificações em 27 países. E o que é que nós tivemos no espaço de 90 dias? Nós tivemos, em 90 dias, um primeiro alerta internacional tardio, ou seja, admite-se que as autoridades chinesas fizeram um delay ao notificar, tiveram aqui um atraso intencional ao notificar a Organização Mundial de Saúde, e 30 dias depois, não é? No final de janeiro, já existiam 7.700 casos e já estava em 19 países. E a partir daqui, o que é que vamos ver na comunicação? Porquê é que isto escalou para 19 países em 30 dias? Se fizerem favor, o próximo, por favor. Porque isto é o exemplo que aconteceu logo no Report 10, portanto, rapidamente, dentro da área regional, não é? Passámos a ter aqui uma difusão como nunca tinha acontecido. O próximo, por favor. Porque, exatamente, passámos a ter uma diferença entre aquilo que era a internacionalização e a globalização. A globalização envolve alguma perda de soberania e uma interdependência. Os países começam, ao abdicarem de determinados meios de produção e ao transferirem-nos para as periferias, eles começaram a ficar mais frágeis. E, por outro lado, a tecnologia de viagens, a capacidade e à escala global ter voos intercontinentais diários duplicou ou triplicou no último ano. O próximo, por favor. Nos últimos 10 anos, peço desculpa. E este é um exemplo só centrado na China. Vejam o que aconteceu entre 2000 e 2016 com o percurso das viagens internacionais, okay, com ligação à China. Nós vemos que as cidades estrangeiras que quiseram estar ligadas a aeroportos internacionais chineses, vejam, em 2000 eram 56, em 2016 passaram a ser 146, e os países estrangeiros que se ligaram, que passaram a ter voos regulares, foram menos impressivos, mas também tivemos aqui um acréscimo significativo. Okay? O número de aeroportos internacionais em território chinês passou, por exemplo, de 22 para 77. O próximo slide ajuda-nos a compreender esta escalada de comunicação, ou este encurtamento do espaço. No próximo slide, por favor. E nós vemos o que é que aconteceu em pouco mais de 20 anos. Em 1990, estas eram as ligações internacionais que existiam entre a Ásia e a Europa, e o que nós passámos a ter em 2013, o que está à vossa direita, é a distribuição da capacidade de passageiros de voarem a partir da China para várias partes do globo. Portanto, em aproximadamente 20 anos, não é comparável a escala de interconexão quase diária que passou a existir entre os territórios. O próximo, por favor. E isto são as ligações diretas que nós temos a partir de uma só cidade. E porquê é que eu escolhi o ano?
porque admite-se, a OMS continua a investigar a pista de que o epicentro da pandemia esteve na cidade de Wuhan. E nós estamos a falar de uma cidade que tem estas ligações internacionais. A cidade de Wuhan tem 1 milhão de estudantes universitários, tem 57 universidades e, simultaneamente, é uma porta de entrada para a atividade turística, turismo de natureza, para esta parte da China. É aqui um território que faz interconexões importantes, quer por via do seu intensa ligação universitária a outras partes do mundo, quer por via de ser uma porta de entrada turística para uma reserva natural que é importante em termos de turismo de natureza. E daí esta explosão, se repararem, isto são dados de abril de 2021, estas são as rotas regulares que se construíram nos últimos 10 anos, com 50 voos diretos, por exemplo, entre aeroportos de todo o mundo, mas especificamente, se olharmos aqui, para a Ásia e para a Europa. O próximo, por favor. Isto é o número de passageiros. Reparem, nós temos um número de passageiros diários que chegaram aos 2.400 só em voos internacionais. E, portanto, a cidade de Wuhan, só de voos internacionais no aeroporto de Wuhan, passou a ter um fluxo muito regular. Este epicentro, este grande crescimento que aqui aparece entre julho e agosto, está relacionado com um evento turístico. Existe uma grande festa. E, portanto, se nós fizermos um bocadinho as contas, nós começamos a perceber que entre a notificação internacional e esta grande festa, nós estamos mais ou menos com um delay de 90 dias. Ok? Não temos a certeza, nem seria adequado dizer, mas parece haver aqui alguma indicação de que o grande potenciador... Sim, Eva, por favor. Eu não estou a ouvir. Se você puder ir concluindo. Ok. Portanto, só então o próximo slide para terminar. Então, para além desta hiperconectividade, como veem, que se construiu em pouco mais de 10 anos, num contexto de ligação ou de interdependência muito grande, o que é que parece ter acontecido? E aqui é que eu digo que há uma relação quase de causalidade. Muito provavelmente vocês veem as principais ligações internacionais. Isto só poderia ter acontecido em Wuhan? Não, mas é uma cidade perfeita para isto. Se verificarem, é aqui um polo dinamizador que liga as principais áreas de maior densidade populacional na China e no mapa B, portanto, isto é à escala regional, e no mapa de baixo o que é que nós vemos? Que provavelmente o suspeito, e eu aqui peço perdão, por uma cautela científica, eu digo o suspeito, onde se admite que tenha sido o epicentro, que é o mercado de peixes do Wuhan, que está aqui em azul, vejam que ele está a poucos minutos de distância de quê? Quer do aeroporto internacional, quer de estações rodoviárias, com capacidade para, em pouco menos de 10 horas, atingirem todo o território chinês. E, simultaneamente, num voo intercontinental, chegarem à Europa. E, portanto, eu vou terminar aqui esta minha comunicação, chamando a atenção para 3 ou 4 palavras-chave. A globalização é muito diferente da internacionalização, porque criou níveis de interdependência entre países e os países, ao abdicarem da sua soberania, começaram progressivamente a ficar mais frágeis. Existiam avisos muito significativos, com lições que deveriam ter sido aprendidas nos últimos 20 anos, chamando a atenção para a fraqueza dos Estados-nação, que os Estados tinham que reforçar esta sua capacidade. E a última parte é, isto poderia ter acontecido em qualquer parte do mundo? Em tese, sim. Mas não teria acontecido. Porquê é que não aconteceu em África, com ébola, etc.? Porque, por sorte, entre aspas, nenhum destes territórios conseguiu nos últimos 10 anos o nível de interconectividade que a China conseguiu. De facto, nós passámos de 20 aeroportos internacionais para 77, passámos por uma carga de voos intercontinentais e um fluxo de passageiro que só aconteceu na Ásia. Provavelmente a China não foi dos países do mundo, não é, que passou a ter este crescimento mais exponencial. E, portanto, depois ficaria disponível para discussões, se assim entenderem. Muito obrigado e agradeço ao Pedro o trabalho que teve nesta partilha.
Obrigada, Paulo. Parabéns aí pelo trabalho, pela apresentação. Nós abrimos agora para os questionamentos. Contribuições. Ninguém? Eu acho que é só uma, né, em relação a tudo isso, né, Paulo, a velocidade, né, como você mencionou, né, a velocidade da expansão da Covid-19, né, comparada às outras pandemias que a gente teve, ela se deve mesmo a todas essas características, né, essa questão do fluxo, hoje muito mais intenso, né, a questão aérea aí que foi muito rápida, né, então acho que se fosse, né, em qualquer outro país, realmente a gente teria uma configuração diferente, mas por ser na China e ter toda essa expansão aí, né, a gente teve essa problemática muito mais rápida, né? Se me permites, o que tinha acontecido em 2002, com o primeiro caso da SARS, foi em 2002, mas a China tinha entrado para a Organização Mundial de Comércio apenas há 2 anos. O nível de conexões comerciais, turísticas e de infraestrutura estava longe de ser aquilo que foi 20 anos depois. Portanto, tivemos um primeiro alerta, e aqui, atenção, que eu nesta comunicação, eu não quero estigmatizar um país por ser a China. O que eu quero chamar a atenção é, este território criou uma dinâmica de infraestruturas num espaço de tempo tão curto que não foi acompanhado por vigilância sanitária, etc, etc. Exatamente. Podia ter corrido mal em 2002, correu mal. Já tinha corrido, tivemos um primeiro susto, mas o nível de dependência e de interconexão ainda era muito baixo. E isso foi um primeiro alerta, mas que não foi considerado. Uhum. Exatamente. Para pensarmos, né, em outras coisas, né, ontem naquela mesa da Amazônia, né, que teve ele falando sobre isso, né, que também a gente pode ter possibilidades aí de outras pandemias, né, inclusive, então acho que a gente tem que, isso serve de bastante alerta, né, no sentido de nos prepararmos, né, e planejar para conter. Então, nós vamos para o próximo trabalho, que é o trabalho do Pedro, né, Pedro? Pedro é o nosso monitor aqui na sala, quero agradecer. É você, né? Né? Mas se quiser só inverter, que eu vou ajudar um pessoal numa outra sala aqui, se puder inverter sim. a ordem agora, que eu vou aceitar o pessoal que não está conseguindo entrar. Tranquilo. Então, a Poliana é a que eu disse que já apresentou terça-feira. Então, nós podemos ir para a Raíssa Maria? Pode ser, Raíssa? Pode ser. Então, vamos lá. Bem-vinda. Eu queria pedir desculpa, porque na terça-feira eu entrei, inclusive, e saí porque minha internet caiu, eu não tive como voltar depois, não consegui assistir todas as apresentações. Vocês conseguem ver? Sim. Tá todo mundo vendo, né? Boa tarde a todas e todos. Eu queria dizer, meu nome é Raiza, eu sou orientanda de Raul Borges Guimarães, sou doutoranda aqui da Unesp, Presidente Prudente, e faço parte do Laboratório de Biogeografia e Geografia da Saúde. Eu queria contextualizar, né? Eu observei que todo mundo se apresentou aqui, todo mundo já se conhecia um pouco. Meu primeiro Geossaúde, durante a carreira acadêmica, eu participei, eu era da Geografia Agrária, agora doutorado, que eu decidi ir percorrer novos caminhos, e o título do meu trabalho é Promoção da Saúde Camponesa no Perímetro Irrigado de Souza, as alternativas de produção são para desenvolvimento na Paraíba. Essa pesquisa um pouco do meu mestrado, né, eu tentei pegar um pouco do
foi estudar doutorado, que é a promoção da saúde, e aplicar um pouco no meu mestrado para fazer essa relação e iniciar na geografia da saúde. Para contextualizar, para as pessoas entenderem onde é que fica, o perímetro irrigado das Vozes de Souza, ele fica no Alto Sertão Paraibano, ele é dividido em 2 municípios, né? Entre o município de Souza e Aparecida. Eu trouxe o mapa porque tem muita gente que é de fora, não conhece, para se localizar um pouco. Raíssa, eu penso que você tem que colocar como apresentação, ali tela inteira, alguma coisa assim, porque a gente não está mudando a tela, ou então ir clicando nos slides. Não, só não um instante, mudou. Vou parar a apresentação e reiniciar. Que aí você vai ali numa janela, abre a apresentação e você vai clicar tem uma opção ali, exibição modo leitura, que aí ele apresenta, e aí você consegue mudar. Conseguindo ver. Ainda não apareceu, mas está processando, pelo menos para mim. É que você está dando umas travadas, eu acho. É que minha internet foi o que aconteceu na terça. É o que acontece, né? A internet sempre deixa a gente na mão. Ainda não apareceu para mim, não sei se apareceu para os demais. Está travada a sua apresentação. Está travada. Está. Será que porque aí eu faria para Pedro? Porque fui eu que você fiz a alteração. Você não tem aí, Pedro? Você fez a alteração. Eu encaminhei no e-mail para mim. A Raíssa não, a outra menina, então, que é o que inclusive meu computador travou. Travou mesmo. Raíssa Amaral, você quer apresentar? Sim. Caso, pode colocar a apresentação? Algum esteja com problema. Pode. Caso alguém esteja com problema na internet que vai apresentar também, já pode encaminhar no e-mail ali. Tem problema não, é Raíssa, né? A outra é Raíssa, que a outra eu conheço. Raíssa. Não tem problema, Raíssa. Das coisas do remoto, né? Tem a parte boa e tem a parte que às vezes não funciona, mas não tem problema, né? O importante é a gente conseguir caminhar. Seu apareceu a tela do computador, Raíssa, mas não apareceu a apresentação. Verdade, né, Paulo? Esse custo, a gente vai passar a pandemia e não vamos estar ainda totalmente... O seu microfone está fechado. Microfone fechado, tela que não vai. Nós não somos dessa era, não nascemos, né? Então, temos que ficar tentando acompanhar o processo. Agora sim, Raíssa. Então, bem-vinda. Está em modo leitura? Acho que sim, penso que sim. Vamos ver se vai mudar a tela. Tenta mudar, vamos ver. Mudou? Não. Eita. Você colocou para apresentar uma janela? Agora mudou. Agora mudou. Você vai ter que ir clicando, Raíssa. Agora sim ele vai abrir a apresentação. É só voltar lá na primeira. E agora, está mudando ou não? Não. Bom, está mudando. Você vai ter que ficar clicando. Uhum. Então, posso apresentar dessa forma? Pode. Só voltar no início, acho que no título. Está no título. Não. Para mim, não. Agora sim. Agora sim. Boa tarde a todos. Meu nome é Raíssa Dias Amaral. Eu sou mestranda do PPGEL, da UFMS, campus de Aquidauana. Sou bolsista CAPES. A minha colega Bianca Garcia também é do programa. E escrevemos um trabalho cujo título é a Análise Temporal dos casos de leishmaniose notificados nas capitais de Belo Horizonte e Campo Grande.
entre os anos entre 2010 e 2019. O eixo, né, temático é território, ambiente e saúde. O trabalho ele é requisito parcial avaliativo de uma disciplina Geografia, Saúde e Ambiente do PPGEL, na UFMS, campus aqui da UANA. O objetivo geral do trabalho foi comparar os casos de leishmaniose visceral e tegumentar americana nas capitais dos estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Os objetivos específicos são analisar as políticas públicas de prevenção e combate à leishmaniose visceral e tegumentar americana, identificar os anos com maior e menor incidência de casos de leishmaniose visceral e tegumentar americana, relacionar os casos de leishmaniose visceral e tegumentar americana com os aspectos climatológicos em ambas capitais. A metodologia partiu, né, de pesquisas bibliográficas de autores que tratam sobre esses assuntos, e fizemos um mapa. Esse mapa foi feito no SoftQGIS, com os dados Shapefile da base cartográfica do IBGE, e também colhemos dados do DataSUS, quantitativo de casos, né, notificados de leishmaniose visceral e tegumentar americana em BH, em Belo Horizonte e Campo Grande, no período de 2010 a 2019, com os anos, meses e maior quantitativo de casos. E os dados climatológicos de precipitação, através da série histórica, a gente utilizou o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, e o Sistema Integrado de Dados Ambientais, o SINDA. No SINDA, a gente observou as estações meteorológicas municipais, onde em Belo Horizonte a estação meteorológica é a da Pampulha e de Campo Grande é Campo Grande, assim que ela se chama. E é relevante fazer essa observação porque os dados em precipitação em milímetro em Belo Horizonte, eles foram extraídos do SINDA, onde no mês de dezembro de 2018 até 2019 não apresentou esses dados. Então, a gente substituiu pelos dados do IMET, só que é relevante relatar que os dados do IMET e do SIDA, eles não são iguais, possuem uma deconformidade nos resultados. E aí, onde o SIDA acaba tendo valores maiores do que os dados do IMET. E todos esses dados, como o DataSUS, IMET, o SIDA, eles foram processados em Excel e transformados em tabelas para melhor entendimento. E o referencial teórico, a gente parte sobre o espaço, né, tratado por Milton Santos. O Milton Santos fala que o espaço é desenvolvido por meio de um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações são não considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se dá. E desse espaço, vamos para o espaço geográfico, onde o espaço geográfico é as interações entre os sistemas de objetos e ações. E essas interações a gente pode relacionar o homem e a distribuição espacial dos fenômenos. E geografia e saúde, a geografia, qual é essa relação dessas duas ciências? A relação com a geografia com a saúde no Brasil, ela possui um sincronismo onde foram codificadas praticamente na mesma época, no final do século XVIII e início do século XIX, isso segundo Mazeto. E também o surgimento dessas cidades, né, acaba modificando o meio natural, o que ocasiona problemas ambientais locais, como, devido ao surgimento da cidade, acontece a degradação da água, do ar e do solo, e todos esses fatores são os impactos ambientais que acabam influenciando na saúde humana. E dessa saúde humana é necessário se ter um sanitarismo. Esse sanitarismo, ele
vai controlar essas epidemias nessas cidades e como? Através de coleta e o tratamento de esgoto e água tratada, drenagem urbana, a destinação adequada aos resíduos sólidos. Sem esse tipo de planejamento sanitário, aí vai ocasionar as doenças. E dessas doenças, é relevante citar a leishmaniose. No Brasil, existem várias doenças endêmicas. Dentre elas, a leishmaniose se destaca. Segundo Marzocchi, 92, elas são oriundas de diversas espécies de protozoários. Só um instante. De protozoários genéticos. E acometem o homem e diversas espécies de animais silvestres e domésticos das regiões onde são mais quentes ou subdesenvolvidas. E com isso, acaba acarretando vários fatores climáticos e o desenvolvimento regional, isso tudo favorece o surgimento e o desenvolvimento desse mosquito, o qual é transmissor da leishmaniose. E eu trouxe algumas fotos para vocês verem como que fica em humanos e como que fica em animais. Essa leishmaniose americana, podem observar como que fica no ser humano, nos animais muito presente em cachorros, né, animais domésticos, e a visceral, também presente no homem e no animal. A tegumenta americana, ela é endêmica do continente americano, muito expressiva aqui no Brasil, né, devido aos fatores que o Brasil propõe a ela se propagar. É uma doença advinda do meio rural, favorece em ambientes silvestres, raramente em áreas urbanas, e os seus focos são identificados em regiões montanhosas, com densa vegetação e o microclima que favorece o ciclo dessa doença. E essa dispersão dessa doença no Brasil, ela vem desde a época da extração da borracha, onde os nordestinos iam para o norte do país para fazer essa extração, e ela é recente, né? Desde 1880, que vem tendo 1880, 1992, que vem esse surgimento desses casos. E essas pessoas que iam para a extração da borracha, às vezes voltavam para a região nordeste, de onde ela saiu, mas às vezes já iam para outra extração, como no sudeste, do café. E também é relevante citar as mudanças no espaço agrário, né, que teve no decorrer do país, nos anos no país. As pessoas, né, elas não ficavam em um lugar só, elas tinham bastante mobilidade de lugares para lugares, e isso favorece a circulação infecciosa fora das regiões de origem dessas pessoas. Circulação, né? E outros fatores associados à leixa em áreas urbanas, podemos citar a adaptação do vetor ao ambiente urbano, o processo de urbanização, o adensamento populacional, as condições ambientais, os climas propícios, e disso tudo é relevante frisar as políticas públicas para mitigar essa doença, como vigilância epidemiológica, um programa de controle de leishmaniose visceral, a utilização de inseticida de uso residual para o controle desse vetor. E dessas duas cidades que a gente fez essa análise, o mapa mostra, né, a sua posição em questão do Brasil. Primeiro mapa, localização de Minas Gerais, que tem a capital de Belo Horizonte, e ao lado, onde está a cidade de Belo Horizonte. E embaixo, Mato Grosso do Sul, ao lado, Campo Grande. Essas duas capitais, elas têm como Belo Horizonte com 96,2% de esgotamento sanitário e 44,2% de urbanização nas vias públicas, como asfaltamento, redes de esgoto,
bueiro, essas coisas. Já em Campo Grande, tem 58,7% de esgotamento adequado e 33,4% de urbanização nas vias públicas. Então, Belo Horizonte, ela se tem mais dessa questão sanitária, né? Dessas estruturas. E os casos de leishmaniose visceral e tegumentar nessas duas capitais, é relevante frisar os 3 anos com maiores incidências foram em Belo Horizonte, da leishmaniose visceral, 2010 com 318, 2011 com 258 e 2017 com 246 casos de leishmaniose visceral na cidade de Belo Horizonte. Já em Campo Grande, a leishmaniose visceral, ela teve os maiores casos de 2010 até 2014, onde 2012 teve a maior quantidade, né, de casos, 256. Já a tegumentar americana, em Belo Horizonte, se destacou em 2011, 2018 e 2019. Sendo que 2019 teve 280 casos de leishmaniose registrados, né, de leishmaniose tegumentar americana. Já em Campo Grande, teve em 2012, 2013 e 2014, onde 2012 teve 71 notificações. Mas Belo Horizonte, ela se destaca, talvez devido a esses aspectos, o adensamento populacional, e também as regiões metropolitanas em volta, a distribuição desorganizada, né, dessa população, a extensão urbanizada e o desmatamento, e ao redor de Belo Horizonte, ela, em sua volta, tem serras, então é outro fator, né, que o mosquito se adapta, prolifera com matérias orgânicas e o clima propício a isso. E os dados climatológicos mostram que em Campo Grande, em 2013, 2016 e 2017, teve a maior precipitação desses anos estudados aí. De 2010 a 2019, esses anos que mais teve precipitação. E já em Belo Horizonte, 2010, 2011 e 2013, que teve maior índice de precipitação. Esses aspectos climáticos, ele aumenta tem um aumento dessa precipitação, mais na estação primavera e no verão. Aí acontece mais essa precipitação. E nisso aumenta a umidade do solo e a transformação das matérias orgânicas, como folhas, o que favorece a proliferação do mosquito. E para mudar essa realidade, as políticas públicas são essenciais. No Brasil, em nível nacional, a gente tem o Manual de Vigilância e Controle de Leishmaniose Visceral, o Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Tegumentar Americana, o Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, em que seu capítulo 8 trata sobre a leishmaniose. Já em nível municipal, Campo Grande apresenta o Plano Municipal de Saúde de Campo Grande, onde na página 179 traz as propostas de elaboração de um Programa Municipal de Controle de Leishmaniose Visceral, e na sua página 203 traz propostas de implantação de um Observatório Municipal de Endemias. Tem também o Plano Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, o Boletim Epidemiológico Anual de Leishmaniose Visceral em Mato Grosso do Sul. Então, esse estado, esse município, ele tem bastante políticas públicas voltadas para conter a leishmaniose. E em nível municipal, em Belo Horizonte, encontramos o Plano Municipal de Saúde, que vai de 2018 a 2021, onde constam informações acerca de notificações de casos de leishmaniose visceral. Também constam as ações que foram realizadas em Belo Horizonte para o seu controle.
E disso tudo, né, desse trabalho, a gente evidenciou que condições de vida, fatores climáticos, geográficos e ação antrópica possibilitam o surgimento e proliferação de doenças e endemias. E as políticas públicas, elas vêm em forma de mitigar a qualidade e o aparecimento de casos de leishmaniose visceral e tegumentar. Cabe também a repensar a sua efetividade em relação a essa vigilância sanitária que tem nesses dois municípios. A qualidade de vida e bem-estar dessa população necessita, né, dessas políticas públicas. E também é importante uma cidade ser planejada, ter gestores que se orientam por meio de pesquisas científicas, técnicas e dados, buscando uma melhor infraestrutura urbana e de qualidade ambiental à sua população. Algumas referências usadas. E muito obrigada. Obrigada, Raíssa, pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Nós estamos aí com um momento para as perguntas e contribuições. Posso? Claro, Paulo. Posso só fazer uma pergunta? Nesses territórios que você investigou, existe a oferta de vacinação para animais? Porque muitas vezes o cão é um dos transmissores da leishmaniose e em muitos sítios existem campanhas de vacinação e de alerta orientados para os donos de animais domésticos. A pergunta que eu fazia é se você encontrou por parte das autoridades de saúde veterinária esse tipo de serviço, ou, por exemplo, se as pessoas têm a percepção da gravidade dessa doença e conhecem o ciclo da doença, já que investigou se a Raíssa, como jovem investigadora, conseguiu ter essa percepção. Obrigado. Então, professor Paulo, dessas duas cidades, a que mais apresentou políticas públicas envolvendo os animais e os seres humanos foi Campo Grande. Belo Horizonte, nem tanto. Mas sobre vacinação, não. Existe a coleira, né? O município de Campo Grande, a gente observou um trabalho que favorece, né, com a coleira para os animais. Mas Belo Horizonte, não. A gente não viu isso. E Paulo, é que aqui no Brasil, eu não sei o pessoal que são de outros estados aí, talvez, mas, por exemplo, no nosso estado, nós não temos ainda vacina. Está começando alguns estudos, né? Mas isso é muito caro o tratamento. Na verdade, é um tratamento que se faz quando o cão apresenta, né, os sintomas da leishmaniose, como se fosse uma quimioterapia, dizem, né? Os veterinários usam esse termo para tratamento, mas não a questão da vacina mesmo, como a gente tem a vacina da raiva, né? De outras, no caso da leishmaniose, a gente ainda não tem. Sim, porque ela existe, é relativamente cara, mas é feito por pesquisa de anticorpos no cachorro quando é cria, e se você fizer logo a vacinação, interrompe ali a capacidade, e depois só renova de 3 em 3 anos. Mas em zonas endémicas isso poderia ser uma boa solução. Você tem razão, está muito relacionado com o poder de compra também, mas pronto, é só isso. Mas os custos na população humana também são elevados. São, é verdade. E logo no início, eu me lembro que, assim, no início dos anos 2000, era só o sacrifício dos cães, né? Detectava que tinha leishmaniose, a gente tinha até uma coisa chamada de carrocinha, né? Que era um veículo que passava pelas ruas, coletando os cães e sacrificava, né? Hoje, já com o desenvolvimento desse medicamento aí, já tem mudado um pouco esse padrão, mas, assim, é muito alto ainda o custo, né? Então, a pessoa que não tem uma condição financeira, ela não vai, né? Vai conviver com o cão ali, vai ter a doença também, isso não vai acontecer, né? Então, acho que no Brasil a gente ainda está nesse caminho aí, pelo menos aqui, a realidade que eu conheço, né? O Pedro é de Dourados, eu acho que ele fez assim, acho que por lá também é mais ou menos o mesmo, né? Da mesma forma.
E outra forma de conter também é a castração, né? A Campo Grande existe muita castração de animal de rua. O Paulo. Paulo Lopes. Paulo Lopes. Tem dois Paulo Nossa, Paulo Lopes. Outro dia ele estava com problema na internet também, acho que pode ser. Então, ele não está aparecendo o sinal do microfone aqui. Será que ele está com o microfone conectado? Então, não sei. No dia da apresentação dele, ele é de Sorocaba e estava com problema lá de vento, e aí foi bem difícil também para ele apresentar, mas vamos ver se ele volta. Mais alguma? Paulo Lopes. A Nara também. Vamos lá, Nara, enquanto o Paulo... Boa tarde a todos e todas. Só uma questão da leishmaniose aqui em Dourados, particular, você tem a vacina, né, para os cachorros. Bem cara, inclusive. Uhum. Mas é indicado para evitar o custo e o prejuízo posterior, né? Porque as áreas ainda aqui, mesmo sendo a segunda cidade aí maior do estado, as condições ainda de saneamento são bem precárias, né? Então, não é só o cachorro que vive em rua que está submetido a essa situação. Então, há sim essas possibilidades, mas é particular, um valor mais de R$600, então fica inviável, né, para uma família de baixa renda realizar essa vacinação. Uhum. E quero parabenizar a Raíssa aí pela apresentação. Paulo, será que você consegue agora? Não. Agora. Sim. Não, sim, comentou a questão do sacrifício do cachorro, né, leishmaniose. Meus sogros moram em Presidente Prudente e há 3 anos atrás sacrificaram uma cachorra por leishmaniose. A prefeitura fez que eles sacrificassem, não permitindo o tratamento. E hoje já mudou, né? Mas até pouco tempo atrás, seja 2019, né, 2018, eles ainda tiveram que fazer o sacrifício da cachorra. Uhum. Então ainda não tem uma política ainda dessa de tratamento tão difundida, né? Verdade. Pedro. Eu ia falar isso do Paulo mesmo, porque eu sempre... É comum ainda ver, né? Uhum. Porque o custo da vacina polivalente ela é muito alto. E aqui em Dourados mesmo, não tem uma política pública para castração ainda. Uhum. Campo Grande recentemente montou o castramóvel, né? Aqui em Aquidauana também, a gente está com... Dourados, é muito difícil conseguir uma castração pela prefeitura, porque a própria prefeitura não faz. Então tem parceria com a universidade, mas é muito difícil de você conseguir e ela não sai totalmente de graça. Ela sempre vai ter um custo ali da internação, então mesmo que a pessoa faça a castração social, eu como tinha contato com o pessoal da associação, sempre que resgato gatos eu consigo fazer a castração, mas mesmo ela sendo a social, tem um custo ali de 150 a 200 reais, incluindo as medicações. Então, é muito comum ainda, quando acontece algo assim, é sacrifício mesmo do animal. Uhum. Tá certo. Mais alguma questão, pessoal? Se não... Eu tinha falado sobre o HidroWeb, eu acho que ela comentou sobre a inconsistência do padrão dos dados, né? No escritório, a gente usa muito para fazer balanço volumétrico de pluviosidade, para ver a necessidade de determinada cultura, do tanto que ela vai precisar de água. E o bom do HidroWeb é que ele é alimentado pela Agência Nacional de Águas. Aí eu vou achar um link aqui do vídeo que ensina a usar o aplicativo deles, e é bem bacana mesmo. Tem séries históricas, assim, dá para fazer muita coisa. Legal. Obrigada. Só mais acho que uma pergunta também, questão sobre os dados, né? Porque eu também utilizei dados climatológicos e eu tive a estação de Sorocaba, infelizmente, já tem muitas falhas. Acho que a gente tem falhas muito grandes. Eu queria saber se ela também encontrou isso, porque eu vi que você comentou a questão da chuva, né? Se foi só nessa variável ou nas outras também tiveram esses problemas. Bom, os dados observados só foi a precipitação, e que teve essa variação na estação meteorológica de Belo Horizonte, utilizando o SINDA. Certo. Então, vamos passar para o nosso próximo trabalho, que é a Raíssa, né? Vamos ver se ela
Ela Pedro, não vinha aqui. ela saiu? Não, eu vou apresentar para ela. Ah, você vai apresentar. Mas ela está aí. Então, eu acho que travou quando eu fui apresentar e travou tudo, a caiu. internet que aí fica mais lento, né, quando você está usando. Mas vai dar certo. Acho que só um ponto. Como eu já tinha começado, eu vou do início ou eu continuo de onde parou? Pode começar, até para você ter uma sequência, né? Tá. Melhor. Como eu já tinha me apresentado, meu nome é Raiza. O título do trabalho é Promoção da Saúde Camponesa no Perímetro Irrigado das Várzeas de Souza. As alternativas de produção são um verdadeiro desenvolvimento na Paraíba. Só trazendo que uma coisa que eu esqueci é que, como minha trajetória foi toda na geografia agrária, então o meu mestrado era na geografia agrária e a pesquisa no perímetro irrigado era com as lutas e resistências contra o uso de agrotóxico entre uma grande empresa que utilizava e os assentados. Então, eu vou mostrar que esses camponeses estão promovendo saúde no perímetro irrigado, diferentemente dessa grande empresa que faz uso. Pode passar. Só apresentando novamente, o perímetro irrigado fica no Alto Sertão paraibano, entre os municípios de Souza e Aparecida. É só para as pessoas se localizarem, porque tem gente que não conhece, né? Pode passar. Então, eu trago como objetivo desse trabalho analisar a resistência camponesa a partir de uma reforma agrária popular e a partir das formas alternativas de produção desses camponeses, dessas camponesas que são ligados ao movimento social. No perímetro irrigado, a gente tem a Comissão Pastoral da Terra e o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra. Como é que essas camponesas e esses camponeses estão promovendo saúde no perímetro irrigado, né? Então, para a gente compreender esse objetivo, eu trago 2 pontos, que é a entrada do capital no campo e a promoção da saúde. Esses 2 pontos são exatamente os 2 pontos que vão dividir o trabalho, que ele está dividido em 2 partes, né? Essa entrada do capital no campo, ela se deu no momento, principalmente do golpe militar, né? Para muitos é conhecida como a modernização da agricultura, e ela trouxe a utilização dos insumos, também a mecanização da agricultura. Nesse processo, a gente traz o uso de agrotóxico e principalmente das sementes transgênicas, e nesse momento aí se colocava muito como o fim da fome, né? Ia matar a fome, era o fim da fome, a partir das sementes transgênicas para aumentar a produção e do uso de agrotóxico contra as pragas e as ervas, né? Só que a gente precisa entender que a fome, ela não é uma questão de produção, ela é muito mais uma questão, um fenômeno social e um fenômeno econômico. Eu trago como os 2 fenômenos, como social e econômico. Como social, porque a gente entende que tem sim uma produção suficiente para se matar a fome, para não se ter fome, não matar, mas não se ter fome, só que a economia não deixa fazer uma boa distribuição, uma má distribuição de alimentação, e isso porque o capital quer acumular todo o seu... quer uma acumulação total só para si, né? Já em relação à promoção da saúde, eu vou trazer a partir das ações e dos valores desses camponeses, a partir da sua vida comunitária e saberes populares, né? Essa vida comunitária eu trago a partir da reforma agrária popular, e os saberes populares eu trago a partir das suas formas alternativas, que ao longo do trabalho a gente vai conseguindo analisar, né? Então, esse momento da promoção da saúde, a partir de uma qualidade de vida, trazendo um pouco a mais, né, que são as condições físicas, psicológicas e sociais. Pode passar. Desculpa, a metodologia, Pedro, tu volta? A metodologia, eu trago um pouco do que foi feito durante o mestrado, eu pego as entrevistas que foram realizadas no mestrado, faço uma análise agora a partir da promoção da saúde, que antes eu estava fazendo muito mais a partir das lutas e resistências contra o uso de agrotóxico, agora eu vou fazer de uma nova forma, analisando a partir do entendimento da promoção da saúde. Pode passar.
Agora, o primeiro tópico do trabalho, né, que a luta contra os agrotóxicos é uma luta por sobrevivência. Eu trago, inicialmente, primeiro eu vou trazer num geral e depois eu vou trazer para o PIVAS, que é o perímetro irrigado, né? A gente consegue entender nessa luta contra os agrotóxicos e por sobrevivência uma disputa entre uma policultura alimentícia, que é dos camponeses, e versus uma monocultura, que é do agronegócio, vamos dizer assim, com a produção de commodities, com as sementes transgênicas, com o uso massivo de agrotóxicos, e a gente observa aí, nesse momento, todos os males que essa produção da monocultura e do agronegócio traz para a saúde, né? Mas a gente não vai colocar só traz os males, a gente coloca um ponto que, para muitos, todos colocam como bom, né? Que é o crescimento na balança comercial para exportação. Só que aí eu trago que é bom isso, mas ele traz um preço. A gente tem o preço pago por essa produção com sementes transgênicas e uso de agrotóxico, né? Que são as intoxicações, as más formações fetais, os cânceres e as contaminações. Eu trago até um exemplo, vou ler aqui, que é de Campina Grande, um estudo que foi realizado em Campina Grande por um pediatra francês, ele é um pesquisador também, juntamente com alguns médicos, que se dá a partir dos recém-nascidos, que estava tendo um crescimento muito grande, foram 2.710 crianças nascendo com micropênis. E quando eles foram fazer o estudo, foram fazer toda a análise, eles conseguiram observar que uma grande maioria das crianças tinha uma relação com os pais que trabalhavam diretamente na agricultura e faziam uso de agrotóxico, né? Aí, trazendo essa luta contra o agrotóxico diretamente no perímetro irrigado, lá, eu acho que passa só para ver se aparece a foto, Pedro. É Pedro ou Paulo? Pedro. Pronto. Só para vocês observarem, no PIVAS, a gente tem uma luta também contra os agrotóxicos, contra uma grande empresa, que é fornecedora de commodity. Ela fornece sorgo e faz uma rotação, às vezes, com algodão. E a maioria dessas sementes, é uma produção de sementes, né? É distribuída pela Embrapa durante os períodos de seca para essas camponesas e camponeses, que faz uso com altos níveis de agrotóxico e de sementes transgênicas. Porque eu trago essa foto para vocês entenderem porque essa luta por sobrevivência no perímetro irrigado, né? No círculo laranja, a gente tem a empresa Santana. Todo o processo de irrigação deles, tanto do uso de agrotóxico quanto da irrigação, a água escorre. E essa água que escorre, ela atravessa a BR, que é a distância entre os assentamentos e a empresa, só a divisão é uma BR. Essa água atravessa por baixo de um duto e ela contamina toda a produção, ou a grande parte da produção dos assentados do outro lado da BR, né? Então, é uma luta constante contra essa contaminação na água, com a deriva também no processo de pulverização. A gente tem uma deriva do agrotóxico, e essa deriva causou, em 2012 e 2013, um total de 15 intoxicações. Eles não conseguiram laudo, porque, de qualquer forma, os médicos que estavam, que eles foram atendidos, não deram laudo, não fizeram exames para ver se comprovar essa intoxicação, mas eles entraram no Ministério Público e eles conseguiram um processo contra a empresa pagou uma multa e eles tiveram que mudar o agrotóxico que era utilizado, porque o Ministério Público compreendeu como se fosse a contaminação e essa intoxicação fosse por conta do agrotóxico utilizado, né? E ainda nesse processo de luta contra o agrotóxico, em 2013, por conta de todo esse processo, no dia 8 de março, as mulheres fizeram uma ocupação na BR, e essa ocupação se estendeu até essa empresa, e aconteceu o processo de judicialização contra o movimento social, quando 3 lideranças dos assentamentos foram presos por conta desse processo, né? Pode passar.
agora já trazendo um pouco das práticas dessas camponesas e camponeses frente a essa modernização, essa entrada do capital no campo e a promoção da saúde, né? Eu trago um pouco de uma ideia que eu sempre, nos momentos de discussão, de debate, eu coloco e depois eu trago alguns questionamentos, né? Esse agronegócio, esses detentores de grandes produções, eles sempre colocam as camponesas e os camponeses num patamar de atraso. Eles são atrasados porque eles não produzem em larga escala, porque eles não vislumbram um lucro, e também por eles não vislumbrarem o futuro, né? Mas aí eu coloco um questionamento. Qual é o futuro? Qual o futuro que cada um pretende? Qual o futuro que eles querem, né? A gente viu, até no ponto anterior, que o futuro que esse agronegócio ele traz consigo é de intoxicação, é de contaminação, o futuro muito, vamos dizer assim, trazendo males à saúde, né? Já as práticas camponesas, que trazem, eu trago essas práticas camponesas como uma forma de promover saúde, a partir de uma reforma agrária popular, como dito lá no início, da promoção da saúde, né? Trazendo toda essa questão da vida comunitária, das suas ações e de seus valores, né? E os saberes populares a partir da agroecologia, das sementes da paixão ou sementes crioulas, e de uma luta por soberania alimentar, né? Então, a partir desses pontos que a gente traz, a gente entende que o modo de vida camponês e as suas práticas alternativas a esse desenvolvimento, a essa entrada do capital no campo, a modernização, é uma forma de promoção da saúde, né? Então, com isso, todos, como dito, a vida, o modo de vida, as práticas, os saberes desses camponeses, dessas camponesas, é uma forma particular de uma promoção da saúde crítica, popular e contra-hegemônica. Pode passar. Já trazendo um pouco das considerações finais, eu trago para vocês que a promoção da saúde, que é uma prática saudável, né, uma política saudável, só que ela não é garantida por esses governos que ultimamente vem se tendo, né, que são altamente neoliberais e fascistas, que simplesmente eles retiram os direitos dos camponeses e asseguram totalmente uma política, asseguram o agronegócio que traz uma política do adoecimento, né? Então, eu entendo a promoção da saúde nesse trabalho como uma promoção da saúde popular, que ela é integrada a uma saúde coletiva, por ter estratégias de cuidado de vida, a partir de uma equidade baseada em boas condições de trabalho, de cultura, de alimentação e até tipo de moradia, né? A partir da reforma agrária popular. Então, tudo isso se relaciona um pouco com a soberania alimentar, né? Que são bandeiras levantadas pelo movimento social, a soberania alimentar, a agroecologia, a saúde, a própria saúde é levantada pelos movimentos sociais. Os camponeses, a partir da sua forma de vida e de produção e reprodução, eles estão promovendo saúde, né? Pode passar. Vou trazer agora só algumas curiosidades, são informações complementares, até para entender um pouco do trabalho, não só do trabalho, mas entender, no geral, a promoção da saúde camponesa, né? Como eu tinha dito anteriormente, trazendo aquela disputa entre a agricultura familiar, a agricultura camponesa e o agronegócio, esse gráfico, o primeiro aqui, que traz agricultura camponesa e agronegócio, ele foi feito a partir do Censo Agropecuário de 2006. A gente consegue ver uma relação a partir desse processo das ações e valores dos camponeses, porque eles ocupam grande parte da mão de obra na sua produção, eles produzem comida, aí, como é de 2006, ainda está 70%, mas já foi atualizado em que as camponesas, a agricultura familiar e a agricultura camponesa, ele já produz 80% da alimentação, e grande parte dela é uma alimentação saudável, né, sem o uso de agrotóxicos, a partir da agroecologia.
apesar do pouco crédito e das poucas terras, ele tem uma produção global alta, diferente do agronegócio, né? Que ele tem bastante crédito, bastante terra, tem uma produção alta, mas ele não ocupa trabalhadores e muito menos produz comida, tanto a comida quanto a agricultura camponesa, né? E o que eu trago, assim, que para mim, eu acho que para todos é assustador, é os agrotóxicos liberados no Brasil, traz desde 2000 até 2021, no mês de setembro, mas a gente pode ver a partir do processo do golpe que teve em 2016, do golpe político parlamentar machista que existiu em 2016, que esse crescimento agrotóxico vem sendo bem alto, né? E principalmente nesse último governo, que vem crescendo com 493 agrotóxicos liberados em um ano, né? Então, é uma política do adoecimento que foi colocada. Pode passar. E aqui eu trago, ao mesmo passo que a gente traz, apesar da pandemia, com o aumento do número de agrotóxicos, a gente traz uma vida em coletivo, né, em sociedade, que pensa não só no seu, mas pensa no social e na sociedade, que são os camponeses e as camponesas ligados a movimentos sociais, que durante a pandemia, tentando diminuir todo esse processo da fome que vem acontecendo, eles trazem uma política de solidariedade, uma política para que não se tenha fome no Brasil, né? Eles distribuíram várias cestas básicas, foi distribuído também várias marmitas e quentinhas. Então, a gente consegue ver a diferença entre essas duas formas de produção, né? A forma de produção que traz o adoecimento e a outra que promove saúde, né? Então, a agricultura camponesa, a partir de todo o estudo, a gente está vendo que é uma forma de produção que promove a saúde. Pode passar. Aqui são as referências utilizadas na apresentação. Obrigada. Obrigada, Raissa. Parabéns pelo trabalho. Trabalho importantíssimo, né? E relevante, atual, né? Para a gente, nesse momento aí que nós estamos, né? Estamos abertos para as perguntas, pessoal. Raíssa, posso fazer uma pergunta? Sim. Esta empresa que fornece agrotóxicos, ela contempla alguma ação de formação para quem os aplica ou apenas os distribui sem qualquer ação de formação para as pessoas que os manipulam? Eu estou a perguntar isso porque eu não sei se a Eva estava no Congresso de Manaus em 2014 ou 2016, não sei se a Eva estava comigo. Mas nós fomos visitar uma área de assentamento que estava muito dependente na altura da Monsanto e eles tinham problemas com agrotóxicos e a empresa apenas depositava os agrotóxicos, entregava ao líder, mas nunca deu formação nem materiais de manipulação. Portanto, as pessoas tinham um baixo nível de educação e por si próprias é que tinham que arranjar maneira de descobrir como é que se aplicava e, naturalmente, não aplicavam com segurança, não é? Uma das coisas que nós vimos na altura foi o resto do agrotóxico, eles lá tinham uma aquacultura de tilápia, e o resto do agrotóxico escorria para o tanque onde estavam as tilápias. E a pergunta que nós fizemos ao líder é se eles davam formação. Ele disse, não, eles apenas vêm e entregam e nunca nem sabemos como manipular. Vamos lendo e é por tentativa e erro. No meu caso, eu acho que era mais erro do que sucesso. E a pergunta é se isso mudou, se estas empresas já estão a dar formação para as pessoas que os querem utilizar. Então, a empresa faz uso de agrotóxico, mas a grande maioria dos assentados, eles não utilizam, eles são totalmente contra essa política do agrotóxico. As sementes que são distribuídas, elas são compradas pelo governo e no momento da seca é distribuída para principalmente os assentados, né? Então, dos que eu entrevistei, todos que recebiam essas sementes, eles levavam para um canto, alguns produziam em uma pequena parte
com essa semente transgênica que necessita de agrotóxico, mas eles são, a maioria, assim, não vou dizer 100%, porque não tem, né? Inclusive no trabalho, eu trago essa tomada de consciência de alguns que, a partir do momento que eles entraram no movimento social, é que eles foram entendendo, tomando consciência dos males que o agrotóxico causa, né? Mas alguns que eu entrevistei nem utilizam, outros pegam as sementes e não produzem, não plantam, e outros produzem, plantam numa parte do lote, por entender que ela não vai ser boa o suficiente para conseguir produzir o que eles querem, né, o que eles necessitam. Eles utilizam muito essas sementes crioulas, ou alguns chamam de crioulas, ou sementes da paixão. Pedro. Interessante, inclusive, das sementes crioulas. Já ouviu falar sobre a feira de semente crioula de Juti, aqui do Mato Grosso do Sul? Não. É bem forte, a UFGD tem muitos projetos lá para poder fomentar isso, né, e não deixar morrer, então eles têm um estoque muito grande de sementes. Inclusive, esses dias, uns amigos meus, outro geógrafo que trabalha no Instituto do Meio Ambiente, ele estava visitando lá, é bem bacana. Talvez possa ajudar alguma coisa no seu trabalho também, não sei. Eles são bem abertos, assim, para fornecer informações. E sobre o que o professor Paulo falou, a questão do manejo do agrotóxico, a gente aqui é visível, não precisa nem de muitos dados, nada para comprovar a relação câncer e o uso com pessoas que manejam o agrotóxico. E em um determinado momento eu tentei fazer essa vertente com as taxas de suicídio indígena no entorno de comunidades, a taxa de suicídio indígena em comunidades que estão sendo cada vez mais ilhadas por fazendas. Faltam dados, né, oficiais, igual eu falei, mas é notório, conversando com o pessoal, eu lido direto com fazendas grandes, desde produtora de agricultura familiar até fazendas grandes. Então, há um lobby que, inclusive, professor Paulo, não sei se essa é um pouco da sua curiosidade, de pessoas que trabalham em fazendas, que adoecem, tem diretamente ligada ao agrotóxico, o chefe dele encaminha ele para médicos que são parceiros dele. Então, o diagnóstico do médico vai ser de acordo com o que o fazendeiro quer. Eu acho que até por isso também fica subnotificado, então o pessoal tem deformação, tem filhos depois com outros problemas, e aí levam vários dados. A gente já tentou mapear também o suicídio geral com a questão do uso, do avanço, não consegue porque não tem dados. Então, é bem complicado isso. Obrigado. Só colocando essa questão dos dados que foi colocado na apresentação de Raíza, né? Que perguntou acesso aos dados. É uma questão que a gente vem sofrendo bastante, né? A gente vem sofrendo, vamos dizer assim, ataques, que a gente vem, os dados que a gente utiliza nas pesquisas, vários dados que eu utilizei no meu mestrado, quando eu fui pegar agora para fazer outros artigos que eu ia utilizar diretamente no site e atualizar, o site saiu do ar, parou de funcionar. Então, a gente sofre muito ataque em relação aos dados, né? E isso causa vários problemas para as nossas pesquisas, que a gente necessita, né, desses dados. Quando o Pedro coloca essa questão, né, relacionada ao câncer, na minha tese, eu trabalhei com isso no Mato Grosso do Sul, né, o câncer, e aí tentei fazer umas correlações, né, com possíveis, porque em algumas áreas você tem uma maior quantidade, né, de casos, de mortalidade, enfim. E aí acaba chegando nessas áreas, né, as áreas da agricultura, por exemplo, a região de Dourados, né, da Grande Dourados, ela é muito alto, né, o índice. Nas fronteiras também a gente vai ter isso bastante alto, os dados, né, em relação à mortalidade por câncer, mas você não consegue chegar exatamente na comprovação por conta que o câncer é algo que vai ao longo da vida da pessoa, não é algo que você tem o contato hoje, né, a exposição
hoje e daqui, né, alguns dias. É algo que é lá para o final da vida do indivíduo que ele vai ter, né, essas consequências. Então, acaba ficando mais difícil também, né, de identificar. Eu lembro de um trabalho de um médico aí em Dourados, que era até da UFMS, tentando, né, nesses municípios pequenos aí, né, mais de agricultura familiar mesmo, era o trabalho dele. E bem difícil, né? Alguma coisa com suicídio, no caso das pessoas usarem, né, o agrotóxico para isso, né? Ali por conta de todo esse processo do adoecimento, enfim. Então é algo que a gente sabe, né? Consegue, mas ao mesmo tempo você não tem essa comprovação por conta, né? Do tempo de exposição e o tempo de doença, né? De apresentar os sintomas, né? Da doença. Então, é bem comum, né? No Sul também, no Rio Grande do Sul, isso é altíssimo, né? Nas culturas de fumo, principalmente, que é um uso muito alto, né? De quantidade de agrotóxico por hectare, né? Então, a exposição é muito direta, né? Então, o fumo, desde a produção, né, já é uma coisa complicada, né? Até a pessoa morrer por câncer porque fuma, né? Então, assim, é um processo bem difícil. É difícil lidar, né? Lutar contra esses grandes negócios aí, né? Essa produção bem capitalista aí que a gente tem, né? Mais alguém? Eu acho que nós podemos passar aí para o trabalho do Pedro, né, Pedro, que também vai ter essa relação, né? Acho que Sim. os trabalhos acabam se completando, né, na verdade. Vamos conversando, né? Ao longo das discussões, as coisas vão. Todos conseguem ver? Certinho. Bom, gente, então boa tarde mais uma vez. Sou o Pedro, sou geógrafo e atualmente faço curso mestrado em Geografia no programa de pós-graduação em Geografia pela Universidade Federal da Grande Dourados. Meu orientador é o professor Adair Arcanjo, que hoje ele está participando de uma outra mesa, então ele não pôde estar presente aqui. Bom, meu trabalho, esse em específico, eu trouxe uma caracterização do suicídio nos 5 municípios com as maiores taxas em Mato Grosso do Sul, no triênio de 2014 a 2016. Esses dados, eles já estão um pouco na questão de ano. Passaram muitos anos, só que o problema, a gente cai justamente na consistência dos dados. Atualmente, eu já estou trabalhando com os dados mais recentes, mas até pela consistência, qualidade, confiabilidade, eu sempre tento trabalhar por triênio, e 2016 é o último ano que tinha os dados bem completos. Agora saiu uma nova leva de dados. Bom, o suicídio, como a gente já imagina, ele sempre vem traçado de preconceitos, e ele é um problema muito complexo, não temos como afirmar, pessoa X se suicidou por motivo tal, não existe uma causa única, nunca vai existir. E no Brasil, suicidam-se quase 1 milhão de pessoas por ano, no mundo, e no Brasil são registrados aproximadamente 10 mil suicídios por ano. E isso já começa a mostrar para a gente como que o suicídio ele é um problema de saúde pública. Bom, como eu disse, a questão do suicídio, ela vem com muito tabu e muito preconceito. E quando eu fui fazer esses trabalhos, que esse, no caso, eu já encerrei, era muito fácil encontrar mais desinformação do que informação, porque mesmo tendo um manual da OMS como os meios midiáticos vão tratar e vão veicular a morte por suicídio, ninguém segue. Então, principalmente esses jornais de interiores, geralmente é feito um alarde, os comentários são várias mil coisas, tentando supor o porquê a pessoa cometeu isso. E uma das formas que a gente pode contribuir enquanto geógrafos
não só indicar e saber o lugar do suicídio, mas sim apontar os suicidas e correlacionar e tentar apontar as suscetibilidades que levaram este indivíduo a cometer o suicídio. E assim, identificando isso e mostrando essas fragilidades, a gente pode traçar uns planos de contingência para prevenir, que é o ideal, mas fazer os planos de prevenção e de pós-venção do suicídio. Não sei o que. Bom, então o meu recorte espacial, ele foi o estado de Mato Grosso do Sul, e a unidade espacial de análise foram 5 municípios com as maiores taxas. Então, aqui eu trouxe um mapa para identificar para vocês. Esse é o estado do Mato Grosso do Sul. Nosso estado é um estado com 79 municípios, e os 5 municípios com os maiores índices de suicídio se localizam na região da dita Grande Dourados, que pega toda essa parte, e 4 municípios em comum estão na faixa de fronteira continental com o Paraguai, com exceção de Novo Horizonte do Sul. Mas, quando a gente começa a pensar as similaridades deles, Novo Horizonte do Sul é um município que sofreu muita questão da imigração paraguaia, por causa da agricultura, e migração de outros locais do estado também. Então, o município é um município de 5 mil habitantes, que depende única e exclusivamente de usina de álcool. Então, quando acontece o fechamento de um local que emprega 2, 3 mil pessoas, isso pode servir como um fator precipitante. E disso, desde a primeira vez que eu fiz os mapas, a gente sempre pensava, mas por que Novo Horizonte do Sul? Como? Outro fator em comum, eu já vou apontar, é o quantitativo de população indígena. Então, com exceção de Novo Horizonte do Sul também. Então, esses 4 municípios aqui, Amambai, Tacuru, Sete Quedas, Paranhos, eles são municípios que têm entre 20% a 50% de população indígena. Então, são municípios que a população indígena ela é alta, e também são municípios que se invertem a lógica. Então, a maior parte da população desses municípios não estão na área urbana. Tacuru, por exemplo, de 10 mil habitantes, 3 mil moram na cidade, 7 mil estão na zona rural. Bom, feito isso, então, neste período computados, temos 657 óbitos em todo o Mato Grosso do Sul. Destes, 87 suicídios ocorreram nesses 5 municípios. Então, eu trouxe aqui uma relação da população, o suicídio e a taxa por 100 mil habitantes. Eu tentei adaptar as taxas para a questão para trabalhar com 10 mil habitantes, porém, por municípios do Mato Grosso do Sul terem as duas vertentes, Campo Grande com quase 1 milhão e municípios com 3 mil habitantes, acabei trabalhando ali, nivelando com 100 mil, a cada 100 mil mesmo. Então, temos aqui Tacuru, com uma população de 11.035 pessoas, né, na estimativa de 2015, onde ocorreram 16 suicídios, que resultou em uma taxa de 48 a cada 100 mil habitantes. Então, são taxas muito altas, muito mesmo. Eu tinha até esquecido de colocar aqui, peço desculpa, mas então eu trabalhei com a vertente de 0 a 5 suicídios, são baixa, de 5 a 10 médias taxas, e esses acima de 30, que são as taxas muito altas, que se sobressaíram. Na verdade, em alguns estudos, eu nem encontrava como trabalhar esses dados justamente por esse município de Tacuru, que tem quase 50 suicídios a cada 100 mil habitantes. Bom, esse é o mapa geral do estado para o período. Então, pelo método coroplético aqui, a gente tem a espacialização do suicídio nas taxas. Então, de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 30 e 30 a 50. Um outro fato similar, de 14 municípios com taxas altas e muito altas, 12 estão na região
intermediária de Dourados. Novamente, municípios com alto quantitativo de população indígena, uma larga faixa de fronteira continental com o Paraguai, e no método de figuras geométricas proporcionais, temos os óbitos acumulados no período. Bom, isso já foi o que eu acabei pontuando anteriormente. Até passar. Quando eu falo da questão do suicídio indígena, quando eu comecei a chegar nesses dados, eu falei, bom, preciso ver o mapa só da parte do suicídio indígena, como eu fiz uma caracterização primeiramente. Então, a taxa estadual de suicídio indígena ela está em 48,92 suicídios a cada 100 mil habitantes. Então, no estado temos, acho que em torno de 80 mil indígenas. E, novamente, os municípios que apareceram anteriormente no mapa geral aparecem todos aqui, concentrados. Mas a gente começou a pensar outras possibilidades. Tem outros municípios com alto quantitativo de população indígena. Nós fomos buscar outras similaridades. Aqui, majoritariamente, vai estar as populações das etnias Guarani, Guarani-Kaiowá, e, novamente, como eu falei, com exceção de Novo Horizonte do Sul, que não aparece nesse mapa, todos os municípios aqui da nossa região da Grande Dourados estão com taxas muito altas de suicídio indígena. Bom, eu montei a apresentação de forma bem sucinta, então essa espacialização contribuiu para a gente poder identificar, né, os grupos sociais. Eu vou até encerrar um pouco antes aqui, porque eu achei que ficaria muito pesado colocar as tabelas diretamente no slide. Como eu disse, o intuito desses mapeamentos das tabulações e mostrar quem são serve para a elaboração de planos de prevenção e pós-venção do suicídio. Uma das relações que a gente percebe na questão da coretnia com os altos índices de suicídio é um fator que escancara e vai perpetuando cada vez mais as desigualdades étnico-raciais, principalmente na questão de saúde, que trazem consigo heranças coloniais. Então, aqui em Dourados mesmo, temos a reserva indígena de Dourados. É muito comum dentro da cidade, então o pessoal chama por nomes pejorativos, os indígenas são associados a bêbados, a violentos, a ladrões, que incomodam. Geralmente são alocados em subempregos, quando não são empregos mais insalubres, então na coleta de lixo, nos restaurantes do shopping, que tem aquelas cargas de horário exorbitantes. Então, cada vez mais a gente vai percebendo essas heranças e essa... Eu estava lendo um artigo que foi publicado na revista do IGEA, que ele trata sobre a necropolítica da racialização em saúde, né? Então, a gente consegue perceber isso. Bom, era isso mais ou menos. Quem quiser contribuir, perguntar. Obrigada, Pedro. Parabéns pelo trabalho, né? Um trabalho bastante relevante, principalmente no contexto, né, indígena que o estado do Mato Grosso do Sul apresenta. Nós temos aqui, acho que o Gonzalo quer perguntar, né? Ele levantou a mão no meio da sua apresentação, e como ele pesquisa sobre isso, eu penso que ele quer contribuir. A ver si me pueden ver desde acá. Estamos ouvindo. Sí. Hola a todos, ¿cómo les va? Bien. Bueno, felicitaciones primero que nada a todos por los trabajos. Realmente es un momento muy lindo poder estar participando con todos ustedes. Respecto al trabajo que recién vimos, Dorado justamente está en una línea con el departamento de Artigas, que nosotros tenemos al norte del Uruguay. Uruguay es un país muy chiquito,
pero tiene una alta tasa de suicidio. Justamente ahora, Eva ya sabe un poquito de esto porque lo estuvimos conversando desde el Congreso de Blumenau. Tuvimos algunos problemas para poder empezar el trabajo de maestría, la tesis final, la investigación sobre justamente suicidio. La diferencia que hay, de repente con el trabajo que hiciste tú, es que como nosotros nuestro sistema de salud mental está en una ampliación y está en una modificación, en un principio habíamos pensado y habíamos como que resuelto trabajar con los datos a nivel nacional, a nivel país. Pero dado que el sistema de salud mental está cambiando, está tratando de basarse más en derechos humanos, en cuestiones que las prácticas de muchos años, el trabajo va a estar orientado justamente a población que consulta, en este caso, en las emergencias y que padece trastornos mentales. Uruguay en ese sentido tiene una alta tasa de suicidios, el sistema de registros presenta oscilaciones, puede ser bueno, pero también está, ¿cómo les puedo decir? Creo que nos pasa a todos en el mundo. Se dice que el fenómeno es mucho más grande de lo que realmente está registrado, pero en definitiva no sabemos cuán mayor es. Lo que sí yo quería agregar a la presentación es que al sur de Brasil las tasas de suicidio son muy parecidas a las tasas que tenemos en Uruguay, cuando tenemos realidades que son muy diferentes. Entonces, eso lo que lo hace es un fenómeno muchísimo más complejo. Por ejemplo, nosotros en el interior del país, en el interior del Uruguay, está muy deshabitado. Somos un país que tiene 176.000 kilómetros, pero solo tiene 3,5 millones de habitantes. No crecemos poblacionalmente, no crecemos, y por ejemplo, para Paulo, de repente que está en Portugal, y ponerlo en contexto, la capital, Montevideo, que tiene solo 535 kilómetros cuadrados, en 135 kilómetros cuadrados está la tercera parte de la población del país. O sea, nosotros tenemos una macrocefalía muy acentuada, pero volviendo un poco al tema, nosotros estamos revisando un poco los sistemas de información y capaz que de repente en 1 mes o 2 meses ya vamos a poder estar trabajando sobre este trabajo en la tesis de maestría, que justamente va a ir sobre lo que nosotros aquí le llamamos intento de autoeliminación. Pero bueno, volverlos a felicitar por las ponencias. Su microfone está fechado, professora. Ahora sí. Professora Eva, vai falar alguma coisa? Está fechado o microfone. O Daniel, que trabalha também com suicídio, não sei se quer falar. O Paulo está dizendo que vai ter que deixar o edifício lá da universidade. Lá aí já é noite, né, Paulo? Prazer revê-lo. Desculpa, muito obrigado. Espero receber-vos em Lisboa no próximo ano, no Geossaúde, que vai ser anunciado amanhã. Que maravilha! Foi adiado por conta da pandemia, mas no próximo ano será em Lisboa. Eu e a Eduarda estamos a organizar isso. Será um prazer ter-vos todos e voltar a rever-vos. Perdoem, mas um abraço muito especial à Eva, que já, enfim, longa tarde. A todos, muito obrigado, até à próxima. Um abraço, Paulo. Com certeza nos veremos. Até mais. Vamos lá, então. Muito interessante, Pedro, o trabalho, porque eu vi ali, até apareceu aqui da Aquidauana, né? Fiquei olhando aqui da Aquidauana onde é que estava, porque eu orientei uma dissertação aqui de um aluno que a gente fez para Aquidauana e Anastácio, porque a gente tem também altos índices, né? Por ser municípios pequenos, né? População pequena, então acaba saindo, né? Sobressaindo esses índices, como é o caso ali que você apresenta, né? No seu trabalho.
mas são números preocupantes, né? E no período mais atual aqui, a gente continua crescendo. Na época que o aluno fez o trabalho, não tinha muito índice nos indígenas, mas depois do trabalho dele, a gente percebeu que tem ocorrido, principalmente jovens. Né? Tem até um ponto que eu não falei, que quando a gente vai trabalhar, principalmente a questão do suicídio indígena, vamos supor que eles estão numa área que vai ser uma área de retomada, e o pessoal vem passando, vem para matar mesmo, né? Então, muitas das vezes o suicídio para eles entendem como um ato de resistência. Então, morrer para sobreviver. Então, eles preferem ficar naquela terra, deixarem seus restos mortais naquela terra, do que sair de lá para outro local. Então, isso. Bom, tudo bem, Daniel? Oi. E aí, pessoal? Pedro, tudo bem? Beleza. Não, eu queria perguntar um negócio pro Pedro. Aqui no outro Geossaúde você apresentou um trabalho também, não foi? Foi da mesma área, né? Uhum. Não, eu queria saber das taxas mais baixas também, né? Porque, assim, não seria exatamente um fator de proteção, né? Mas acho que poderia trazer algumas informações interessantes, né? Queria saber se você analisou também as mais baixas. Então, a gente pensou, eu já trabalhei com isso, porque, inclusive, a gente tem que entender, né, o que está acontecendo. O município aqui, por exemplo, como Corumbá, desde uma série histórica de 1980, ou não tem, ou está zerada a taxa, ou está numa taxa muito baixa. E teve quando for implantar uma nova política de prevenção ao suicídio, o governo do estado queria começar esse plano lá. Então, assim, por que vai começar lá quando temos municípios com taxas passando dos 50? Não consegui ainda aprofundar diretamente nisso, mas a gente já fez bastante discussão. Inclusive, na minha monografia, acabei discutindo bem isso, porque é importante também, né? Não mostrar só onde estão as taxas altas. Com certeza. Bom, mais alguma questão, pessoal? Não tendo, então eu agradeço aí a participação de todos, né? Foi muito bom revê-los, mesmo que à distância, né? Mas já sabemos que logo poderemos voltar ao convívio, principalmente desse evento, que é uma grande família, né? Ele tem uma característica bem diferente. Pode ver que a gente fica, fulano, né? Porque estamos sempre em todos os eventos, né? Então a gente acaba tendo essa proximidade maior. E agradecer a organização do evento, né, pela as brilhantes discussões, né, os trabalhos que aqui foram apresentados, né, como sempre de excelente qualidade. Agradecer ao Pedro aqui pelo apoio, né, apresentando o trabalho, mas também como monitor aqui na sala, e aos colegas que aqui estiveram, né, que a gente possa, então, ir para a próxima atividade do evento. Então, muito obrigada a todos e todas, e que venha 2023, 2024, 2025, né, que venham os próximos Geossaúde. Um abraço, gente. Fiquem bem.